Este é o seu programa Evidências. E como você sabe, um programa em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Seria possível reconhecer cientificamente que a ideia de um Criador não é um mito? Podemos afirmar com toda certeza, com base em fenômenos naturais evidentes, que a ideia de uma criação da vida é hipótese descartável? Afinal, se não existe Deus, como a vida começou? Há mais ou menos 3 séculos e meio, a invenção do telescópio escancarou o universo aos olhos do homem, que imediatamente ficou surpreso e atemorizado. Foi como se, de repente, emergisse do abismo um incontável número de estrelas e galáxias que nenhuma mente humana poderia sequer imaginar que existiam. Porém, algumas décadas mais tarde, foi inventado o microscópio. E o que era assombroso no macrocosmo tornou-se ainda mais extraordinário ao universo dos micro-organismos. Desta vez, foi o vasto mundo dos micróbios, bactérias, células vivas que se desvendou diante dos olhos do homem, que mais uma vez se sentiu pequenino diante de uma imensidão tanto micro quanto macrocósmica. E isso foi só o começo. O aperfeiçoamento dessas invenções, gerando supertelescópios como o Hubble e microscópios cada vez mais sofisticados, provou o improvável, que ainda havia espaço para muitos espantos adicionais. A realidade é tão complexa e ao mesmo tempo tão admirável que chega a ser quase aparentemente absurda. É um desafio à racionalidade humana. Curiosamente, há mais de 2.800 anos, um salmista também refletiu sobre este assombro, mesmo sem nunca ter repousado os olhos num telescópio ou num microscópio. Extasiado diante das maravilhas que são o organismo humano, ele escreveu o seguinte: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, verso 14. O contexto desta poesia é a natureza incrível dos corpos físicos. E olha que o autor bíblico nem poderia imaginar naquela época que um adulto humano teria sido formado por aproximadamente 75 trilhões de células vivas. Isto mesmo, 75 trilhões de células, mais de 1000 vezes a população da Terra. Um recém-nascido já nasce com cerca de 26 bilhões de células, divididas em mais ou menos 200 diferentes tipos. E o que seria uma célula? Uma só. Ora, a célula é a menor unidade dos organismos vivos, capaz de realizar sozinha processos vitais tremendamente complexos. A maioria delas respira, nutre-se, reproduz, cresce, movimenta-se e é sensível. E mesmo sendo tão pequena, algumas células humanas chegam a medir 10 microns, ou seja, 1 vezes 10 milionésimos de metro. Ainda assim, ela possui em seu interior uma enorme quantidade de estruturas subcelulares em plena ação produtiva. Embora o número varie muito de um tipo de célula para outra, algumas chegam a conter 500 mil ribossomos em suas organelas. É número que não acaba mais. Cada célula funciona como se fosse um organismo vivo. Trilhões de organismos vivos, mantendo o organismo maior, que é o nosso corpo. Qualquer especialista em microbiologia, por mais cético que seja, tende honestamente a admitir que a imagem que ele vê através de lentes de um microscópio eletrônico moderno é literalmente a miniatura de uma intrincada fábrica ultramoderna, inteiramente automatizada e em condições de funcionar sem a menor intervenção do mundo exterior. E, além disso, capaz de controlar toda a própria atividade, ou seja, dirigir-se a si mesma. E isto não é tudo. Esta fábrica tão fabulosamente complicada não poderia funcionar, nem existir, nem seria sequer imaginável se não tivesse um centro diretor capaz de coordenar toda a atividade e de fornecer todas as indicações necessárias. Cada célula, portanto, possui o seu próprio centro diretor no interior de seu núcleo e, mesmo assim, trabalha em sintonia com as demais. É como disse o salmista, é realmente um assombro.
um assombro o modo como fomos criados. E os cientistas que veem tudo isto em primeira mão deveriam ser os primeiros a ter este sentimento de assombro diante de tamanha grandeza. Mas é aí que surge o nosso dilema. Alguns acadêmicos, felizmente não todos, dizem que não existe nenhum criador de tudo isto, que o universo, com toda a sua complexidade, é obra do acaso. Aliás, falando em acadêmicos, seria bom desmentirmos um mito que se propaga por aí. Trata da afirmação feita por muitos céticos de que mais de 90% dos cientistas não acreditam em Deus. Isto não é verdade. Vamos ver a realidade de 3 famosas pesquisas feitas entre cientistas nos Estados Unidos. Em 1916, o psicólogo James Leuba publicou uma pesquisa feita 2 anos antes, segundo a qual apenas 40% dos cientistas entrevistados criam realmente em Deus. 58% eram descrentes e 2% não quiseram responder à entrevista. Leuba também selecionou e entrevistou um grupo que ele mesmo considerou os grandes cientistas da América e descobriu que, entre estes, o número de descrentes aumentava para perto de 70%. Bem, uns 20 anos mais tarde, o psicólogo repetiu a pesquisa e, segundo seus dados, o percentual de descrentes havia crescido de 65% para 85%, respectivamente. Leuba então concluiu que, com o passar dos anos, o academicismo e o avanço da ciência iriam erodir a fé dos cidadãos mais cultos, daqueles que, segundo ele, poderiam ser considerados os verdadeiros pensadores da humanidade. Em 1997, Edward Larson, da Universidade da Geórgia, resolveu refazer a pesquisa de Leuba, usando, desta vez, praticamente a mesma metodologia da entrevista anterior de 1914. Os números não foram muito diferentes. Uns 60% responderam à enquete, um percentual alto. E destes, 40% disseram crer em Deus e 45% disseram não crer em Deus. 15% deram respostas dúbias. Seguindo ainda o caminho de Leuba, Larson também entrevistou alguns que ele considerou os maiores cientistas da América e também notou que, entre eles, o percentual de descrentes aumentou para 72% dos entrevistados. Vamos parar para pensar um pouco sobre estas 2 pesquisas. Se os dados de Larson estiverem corretos, já temos um elemento para desmentir o prognóstico de Leuba de que a fé iria diminuir, pois os números permaneceram praticamente os mesmos. Também não vimos nada de 90% ou 99% dos cientistas declarando-se ateus, como se diz por aí. Isto é claramente, portanto, uma lenda urbana. Mas ainda há algo a analisar nesses números. Em primeiro lugar, o subjetivismo dos pesquisadores em decidir quem eram os grandes cientistas e quem eram os cientistas medianos. Ora, isto é muito abstrato, principalmente se estamos medindo níveis de inteligência. Veja, você poderá encontrar em meio aos chamados Dalit, os mais miseráveis e rejeitados da Índia, um garoto com capacidade de raciocínio semelhante à de um gênio, mas que o mundo nunca conhecerá porque viveu e morreu como um intocável da religião hindu. E, igualmente, poderá encontrar na Universidade de Yale um estudante mediano que está ali apenas devido ao aproveitamento de oportunidades sociais do que devido ao fato de ser realmente um gênio. E tem mais. Esses dados de ambas as pesquisas foram seriamente questionados por especialistas em antropologia social, estatística e história. A doutora Eugene Scott, por exemplo, antropóloga social e premiadíssima diretora executiva do Centro Nacional para Educação e Ciência dos Estados Unidos, declarou que a pesquisa de Larson, assinada juntamente com Larry Witton e publicada na Nature, foi apressada e sem dados confiáveis para basear as suas conclusões. E antes que alguém pense que a doutora Scott é uma religiosa fundamentalista, saiba que foi ela quem liderou em 1980 um movimento para se proibir o ensino do criacionismo nas escolas públicas do Kentucky. Estamos, portanto, falando de uma evolucionista de renome que não reconhece as conclusões ou os dados dessas pesquisas.
Outro que também criticou de maneira ainda mais pontual as conclusões de Larson foi o Dr. C. Mackenzie Brown, que é historiador das religiões formado por Harvard e Stanford. Ele notou que, além de apresentar problemas técnicos de demografia e também de amostragem dos entrevistados, ambas as pesquisas de Larson e Leuba falharam ao sustentar uma visão monolítica de Deus, de religião e de descrença. Aliás, a doutora Scott notou a mesma falha. Ambas as pesquisas tinham esse problema. Elas falavam sobre Deus mais ou menos assim: marque sim ou não diante da declaração abaixo. Eu creio em um Deus que está em efetiva comunicação intelectual com a humanidade, isto é, um Deus a quem podemos orar na expectativa de responder à nossa prece. Ora, havia muitos dos cientistas entrevistados que não eram ateus, mas deístas, isto é, criam em Deus, mas não na sua atuação em responder orações. Outros eram panteístas e criam em Deus, mas não no sentido pessoal que apontava a enquete. E havia outros ainda que criam em Deus, mas não sabiam como descrevê-lo. Todos esses, é claro, marcaram com um não à questão formulada e foram interpretados como ateus pelos idealizadores da pesquisa. As suspeitas de erro aumentaram depois que Lawrence Lacone, professor de economia do Chapman University, na Califórnia, resolveu, juntamente com seu grupo de estatísticos, examinar todos os dados sobre preferência religiosa reunidos por diversos institutos de pesquisa desde 1972 até 1990. E eles descobriram que, ao contrário do que diziam os mais pessimistas, a maior parte dos cientistas cria em Deus ou em algum tipo de divindade. De um modo geral, como você pode ver na tabela 2, apenas 11 a 21% dos professores acadêmicos e universitários demonstravam-se avessos à religião. E 66% chegaram a se declarar crentes na vida após a morte. Bem, para tirar a prova dos 9, a doutora Elaine Howard Eklund, que é socióloga da Rice University, fez uma nova pesquisa publicada mais recentemente que resultou na publicação em 2010 do livro Ciência versus Religião, o que os cientistas realmente pensam. O livro foi publicado pela Universidade de Oxford e contém uma enquete com aproximadamente 1.700 acadêmicos que poderiam ser considerados da elite americana se quiséssemos seguir o modelo elitista de Leuba. A pesquisa cobriu os anos de 2005 a 2008 e selecionou propositadamente apenas professores das seguintes universidades americanas: Columbia, Cornell, Duke, Harvard, Johns Hopkins, MIT, Princeton, Stanford, Penn, UC Berkeley, UCLA, University of Chicago, University of Illinois, Urbana-Champaign, Michigan University, Minnesota University, UNC Chapel Hill, Washington University Seattle, Wisconsin e, finalmente, Yale. O resultado da pesquisa mostrou que aproximadamente 50% dos entrevistados se diziam religiosos. E dos outros 50%, uma boa parte se qualificou como empreendedores espirituais, isto é, gente que está em busca de algum tipo de sentido espiritual para a sua vida. 1 de cada 5 entrevistados se demonstrou religioso praticante e, finalmente, apenas uma minoria, 34%, se diziam convictamente ateus. Foi ainda uma surpresa para a pesquisadora descobrir que destes que se diziam ateus, uma considerável parte estava envolvida em algum tipo de agremiação religiosa. Eram os mencionados empreendedores espirituais. Um detalhe a mais sobre a pesquisa da doutora Elaine. Ela também descobriu que a maioria dos casos de ateísmo que encontrou, a decisão que eles tiveram entre crer e não crer em Deus foi tomada antes que a pessoa entrasse para a carreira acadêmica. A família, nesse caso, tem um papel muito importante. Os entrevistados ateus costumavam vir de famílias que já não acreditavam em Deus ou nas quais a religião não tinha muita importância. Alguns ainda mostravam em seu ateísmo uma revolta contra uma criação religiosa tremendamente severa.
Já os cientistas que tinham fé costumavam vir de famílias em que a religiosidade era considerada fundamental e, além disto, que nutriam boa relação entre os membros. A ciência, nestes casos, costumava ser até algo benéfico. Quando o cientista vinha de uma família com visões fundamentalistas, como ocorre com certos grupos religiosos comuns nos Estados Unidos, o seu trabalho como cientista acabava atenuando aquele fundamentalismo, levando a pessoa a visões mais moderadas e não necessariamente liberais e muito menos ateísticas, porém mais equilibradas em relação ao mundo e à natureza. E eles não eram, de fato, em nada ateus. O fato é que hoje a ciência, com muito mais dados do que o passado, acaba inevitavelmente levando o pesquisador a pensar em Deus, mesmo que seja para negá-lo. O que eu quero dizer é que, se a crença num Deus criador fosse algo tão ridículo quanto crer em Papai Noel, como aliás afirmou Dawkins, nenhum acadêmico, nem ele mesmo, precisaria de tantas páginas para refutar esta crença. A ideia de Deus continua insistentemente presente no modelo explicativo das origens. Tirá-lo do processo significa criar incômodas lacunas no modelo científico. Veja uma coisa, o Dr. Hubert Jochen, que lecionou por muitos anos em Berkeley, na Califórnia, e que apoia totalmente a teoria da evolução das espécies, negando a existência de Deus, fez uma admissão muito importante. Ele disse: é impossível que a vida tenha se originado apenas das proteínas. Realmente, o DNA é necessário para a fabricação das proteínas, mas as proteínas também são envolvidas na produção do DNA. Agora, se as proteínas e as moléculas de DNA tivessem aparecido por acaso, no mesmo lugar e ao mesmo tempo, o que já é uma probabilidade tremendamente absurda, imagine qual seria a chance delas interagirem para formar outro tipo de vida autorreplicante e autossustentável. Se a criação em laboratório de moléculas complexas exige a participação de um cientista experiente, será que as moléculas muito mais complexas de uma célula sugeririam por acaso? Explicando tudo isso de uma maneira mais simples, teríamos o seguinte: de Aristóteles até Isaac Newton, imperou na natureza a ideia de matéria e nada mais. Com a explosão científica do século XVI, essa ideia materialista ganhou mais força, especialmente com a ideia do empirismo e do experimentalismo. Então, de Isaac Newton a Albert Einstein, a tônica passou a ser a matéria e a energia. Porém, em 1953, com a descoberta da estrutura das moléculas de DNA por James Watson e Francis Crick, a humanidade finalmente começou a entender o design incrível que permeia toda a vida. Hoje, com as pesquisas ainda mais recentes sobre o código genético, acrescentou-se à pesquisa laboratorial um terceiro elemento: a informação. Comparando o corpo humano ao computador do tempo das fitas magnéticas, o falecido Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Medicina em 1968, declarou o seguinte: todo ser vivo possui o próprio programa gravado em fitas de DNA, mediante o qual se autoconstrói e, a seguir, funciona. Desvenda-se assim o segredo da vida. Não existe maravilha superior a esta. A maioria das pessoas tem uma noção do que seja o DNA. Ele é a parte mais importante de cada célula. É ele que contém informações vitais que passam de uma geração a outra, possibilitando o nascimento de novos seres. O DNA, em termos simples, seria como um manual de instruções para tudo o que existe em seu corpo. E esse manual é único. Ninguém no planeta tem um DNA igual ao seu. E qual seria o tamanho deste manual? Bem, o genoma humano possui cerca de 3 bilhões de bases pareadas arrumadas nos cromossomos de maneira única para cada indivíduo. Um gene corresponde à sequência específica da base de nucleotídeos responsável pela codificação de uma proteína e calcula-se que o genoma humano seja composto por 80 mil ou talvez 100 mil genes. Para ter uma noção, uma ideia melhor, vamos citar um trecho escrito pelo ateu Richard Dawkins em seu livro O Relojoeiro Cego.
Em uma célula humana existe capacidade de informação suficiente para armazenar 3 ou 4 vezes todos os 30 livros da Enciclopédia Britânica. Desconheço os números comparáveis para a semente do salgueiro ou para as formigas, mas hão de ser igualmente espantosos. No DNA de uma única semente de lírio ou de um único espermatozoide de salamandra, existe capacidade suficiente para armazenar a Enciclopédia Britânica 60 vezes. Algumas espécies de amebas, injustamente chamadas de primitivas, possuem em seu DNA tanta informação quanto 1000 enciclopédias britânicas. Brilhante a descrição, não é mesmo? Dawkins só esqueceu de avisar uma coisa aos seus leitores: que Francis Collins, o cientista responsável por mapear o código genético humano, é um convicto religioso que chamou o processo genético de a linguagem de Deus. Estamos, portanto, dizendo que cada célula do organismo tem o equivalente a 200 volumes de 1000 páginas cada um. Se levarmos em conta todas as 3 bilhões de bases do genoma de uma única pessoa, um bom leitor levaria em média 9 anos e meio para se ler tudo isto em voz alta, sem parar 1 minuto sequer para descansar. Ora, se falamos só em matéria e energia, podemos até dar margem a um universo automotivo, cercado talvez por leis naturais, sem muito espaço para a ideia de um criador do projeto. Mas quando falamos em informação, aí a coisa é diferente. Não existe, simplesmente não existe informação sem uma mente inteligente que a produz. A matéria e a energia são elementos reais, mas a informação é virtual. A simples ordem da matéria ou da energia não implicaria na existência de informação, pois a informação necessita de relação processual inteligente entre 3 sujeitos: o transmissor, o intérprete e o receptor. Se não há transmissor original, não há informação. Se não há informação, então o que é isto que encontramos no código genético? A chave da decodificação do sistema de informação genética é, portanto, o conjunto inteligente de critérios que deram origem a uma determinada ordem na criação desta informação. E é óbvio que, se não há um transmissor inteligente e um receptor inteligente, não pode existir um sistema de informação inteligente. As informações contidas no DNA estão sendo interpretadas pelos cientistas e estão chegando até nós por um processo muito inteligente. Muito longe de ser um processo aleatório, trata-se de um programa planejado, complexo e organizado, como, aliás, são os melhores programas criados nos ambientes de alto nível da inteligência que hoje conhecemos. Só porque o nome do fabricante ou programador não vem escrito como Made in China no canto inferior de cada célula, isso não significa que este programador ou criador não exista. Afinal, ele existe. O seu programa, a sua arte, estão aí e podem ser interpretados. E estes programas nos dizem mais: que esse programador cósmico tem uma sensibilidade e uma inteligência acima de qualquer capacidade conhecida pelo ser humano. E um detalhe importante: este programa nos mostra que o programador ama você. Logo, por que não admitimos a sua existência e o chamamos logo do modo mais justo que poderíamos? Deus e Pai. Pense nisso. A gente se encontra no próximo programa.